quase 30 anos, ela dedica a sua vida à prevenção e tratamento dos portadores de HIV. Eu converso hoje com a presidente do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, Helena Pires. O Palavra Aberta já está no ar. Helena, faz mais de 25 anos que foi fundado o GAPA e a senhora foi uma das fundadoras. Como foi esse início? Ao início fui eu sou católica e fui me oferecer para ser voluntária lá no Hospital Nereu Ramos. Eu era voluntária na Colônia Santana por 9 anos. Fui me oferecer e conheci os médicos, o doutor Antônio, que na época então era diretor do DASP, e ele me disse, nós estamos criando um grupo de pessoas para trabalhar com AIDS, porque eles não sabem o que fazer. E o dia que eu cheguei tarde, subi aquele morro lá do Nereu, e abracei alguém. Daquele dia em diante, abracei uma camiseta, essa que é o laço, que é o símbolo internacional de luta contra a AIDS, e até hoje estou aqui lutando e batalhando pela integridade, pela quebra de preconceito, por o apoio, pelo abraço, pelo carinho, pela dignidade humana. E na época sabia-se muito pouco, né? Se podia realmente abraçar ou não. E como foi essa evolução? Como as pessoas foram perdendo o preconceito ou ainda existe esse preconceito? Ainda existe na época, por eu ter abraçado aquela pessoa, também foi muito discriminada. E aí perguntavam para mim na rua, e aí, o seu marido tem AIDS? Sua filha tem AIDS? No próprio condomínio, me discriminavam porque eu saía dali na luta. E de repente eu comecei a observar como tinham pessoas doentes de AIDS e com medo de se identificar. Essa caminhada todinha, a discriminação matou muita gente. Era o medo do desconhecido. Eu estava internada no hospital e havia uma identificação a nível internacional que era uma comunidade gay. O Santa Catarina não foi diferente, mas logo em seguida Santa Catarina pegou um desviés da AIDS, da epidemia, porque nós estávamos vinculados à AIDS e à droga. Então a gente teve que aprender um pouquinho de droga. Catei muita seringa na rua, Isabel. E esse foi o trabalho inicial? Foi muita seringa na rua, muita qual foi o início? Qual era a sua função como presidente do GAPA? Como foi agregar outras pessoas nessa causa? Primeiro, início, eu não fui a primeira presidente da instituição. O GAPA surgiu dentro do Hospital Nereu Ramos, então havia uma mistura, um envolvimento como ser funcionário do Nereu e ser gapiano, como a gente falava, ser voluntário do GAPA, muita confusão. Eu fui muito na Assembleia, a Assembleia Legislativa nos ajudou muito. O departamento jurídico é que realmente ajudou a elaborar o estatuto. No início também enterrar uma pessoa com AIDS era em caixão zincado e lacrado, era lei. E aí a funerária não queria isso, eles mudaram isso e depois a gente enterrava as pessoas dentro de um caixão comum, mas dentro de um saco plástico. E hoje como é assim? E aí não é mais, porque foi uma briga grande. Aí de dizer de lixo eu entendia, sabe, que você ficava... E aí uma pergunta assim para todo mundo, você sabe, até aproveitar vocês aqui, você sabe por que as pessoas morrem tão brancas? Fica tudo cadavérico, que a gente chama? Sabe, o sangue para de circular? Não, o sangue vai todo nas costas da pessoa. E aí, da onde que eu fui aprender isso? Foi ajudando a vestir. Então, o teu trabalho, Helena, é um trabalho de prevenção, de apoio. De apoio e um trabalho também, em alguns casos, depois, quando realmente, em alguns casos, a pessoa vem a falecer. E hoje em dia, como é que é a relação da pessoa infectada com HIV? Isabela, não mudou muito. Ainda se sofre discriminação, graças a Deus que já tem medicação. Com criança, um grande avanço que a mãe hoje já é aconselhada a tomar remédio, né? Na 14ª semana, e já tem medicação. A maioria das crianças não nasce mais positivas. Nasce com anticorpo da mãe, mas não nasce para desenvolver a doença. A maioria? A maioria. É 3% só que nasce hoje portadora. E hoje o atendimento, mas ainda sofre discriminação. E hoje a AIDS em Santa Catarina está muito em idoso. É uma situação de fragilidade. Eu tomar conhecimento, idosa, que sou portadora do vírus, é muito triste. Ainda foi muita discriminação. Eu, idoso, eu, avô, pai, eu sempre dou bom conselho. E de repente eu me vejo frágil. E hoje uma das coisas que aprendi foi a
meus preconceitos eu perdi na luta contra a AIDS. Eu também era discriminava porque era gay, eu discriminava porque tu era prostituta hoje, antigamente dizia que era eu discriminava tanta da coisa. Hoje eu já aprendi que o maior pecado não é o pecado do sexo. Hoje o maior pecado é a discriminação, é o julgar, é o condenar. O maior pecado é tu ser má, desejar maldade para o outro, tu não dar acessibilidade para outra pessoa. Então quer dizer que não existe realmente um grupo de risco, pode acontecer com qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Hoje qualquer pessoa está vulnerável. Por quê? Nós estamos numa fase de sexualidade muito assoberbada, as pessoas são muito lindas, seduzíveis. Não era no meu tempo. Antigamente eu não era... Hoje, 73 anos, eu ainda estou ativa. Antigamente, com 73 anos, a gente morria. As pessoas com 30 anos já estavam envelhecidas, né? E o tratamento era outro. A beleza não está. Hoje todo mundo é muito sedutor. As mães já educam as crianças desde bebê para ser sedutoras, né? E hoje em dia nós temos, além da sedução, nós temos duas coisas que seduzem o mundo. A sedução, a beleza, a sua beleza, né? Muito obrigada, seu encanto, também. seu encanto, encanta os meninos aí, olha aí. Eles se pentearam, se arrumaram, se vieram tudo bem aqui, né? E aí, a outra sedução é o dinheiro. E o dinheiro compra qualquer coisa, assim como a sedução também seduz para qualquer coisa. E o dinheiro compra. E hoje eu tive assim, a AIDS me deu uma abertura de cabeça, de eu entender, de eu conversar, esse abraço que a gente diz, o aconchego, a confiabilidade. Existiu muita cumplicidade na relação minha e com as pessoas com quem a gente atendia, então, travesti, usuário de droga. Quando começou essa sua pesquisa sobre a doença, sobre o HIV em casa, como é que foi a sua relação com as suas filhas? As minhas filhas me admiram. Dizer para vocês, o que eu fiz de coisa muito boa na minha vida foi ser muito amiga das minhas filhas. Eu fui ser voluntária quando as minhas filhas iniciaram Quando você está no primário, a mãe é aquela sabedoria. As filhas passam para o ginásio colegial, hoje, segundo grau, a mãe já fica meia de fora. Se elas vão para a faculdade, então a gente virou analfabeta e não sabe mais nada, os amigos, os filhos, né? As pesquisas vão. E a minha filha, eu fui muito amiga delas, muito companheira das filhas. As minhas filhas são todo mundo, eu sou muito alta, né? Como vocês não podem notar. E as minhas filhas gostavam muito de jogar vôlei. Então eu pagava o time de vôlei. Eu comprava a bola, eu alugava a quadra para jogar, para elas terem direito a jogar. E eu criei um grupo de um time de vôlei. Nós saímos lá do Estreito para jogar aqui no centro. Pagava o ônibus para todo mundo vir. E nós criamos um vínculo de amigos muito grande lá na coloninha. Que até hoje as minhas filhas são amigas deles. E pela convivência com as minhas filhas, elas foram muito de estudar. O avô era advogado, meu marido fez advocacia. E eu gostava muito de estudar. Eu tenho até o 3º ano de Direito também, tá? E fiz técnico de contabilidade em Tubarão. Mas o meu lado forte mesmo é ser caridosa. Acho que um dia eu recebi um diploma de alguém que me deu um diploma que eu era agente. Eu acho que aquilo foi a maior coisa. Eu amo o bicho homem. E a sua relação com as filhas e com relação ao HIV? Como é que foi essa educação? No início, quando sexual? houve discriminação, minha sogra, meu sogro lá de Gaspar, dizia assim, tu não deve de aparecer porque eles estão pensando que o Adalberto é portador do vírus HIV. E ele estava com um problema cardíaco na época, tá? Aí as pessoas associadas pediram para mim, não fala. Não diga então que é casada com o Adalberto, até isso eu sofri discriminação. E com as filhas, não. As filhas não aceitam. Que bom que a minha mãe está na rua, não está igual a outra, ou algum parente que ficou em casa fofocando, ou cuidando da vida dos outros. Aí o que eu fui, e eu tinha prometido que quando elas voltassem para a faculdade, que eu iria para a faculdade também. Acabou passando. Acho que 2 coisas eu lastimei na minha vida, não ter terminado a faculdade e não ter aprendido um instrumento musical. Acho que ainda dá tempo. Pois é, todo mundo fala que ainda dá tempo. Daí surgiu lá Recanto do Carinho, que essas crianças ficavam lá porque os pais estavam internados. Passaram já mais de 295 crianças lá. Que idade que elas chegam e que idade elas têm que sair de lá? Agora esse detalhe. Com essas mudanças de leis também, as crianças, no início a gente pensava que essas crianças iam para lá e morriam logo. Assim como estava acontecendo com os adultos, não tinha remédio, não tinha nada. Essas são crianças da primeira geração da medicação.
Só em 92 que surgiu a medicação da AIDS. E o que ocorreu? A gente pensava que elas iam morrer logo, Isabela. E quando viu, elas ultrapassaram a qualidade de vida, o carinho, a dedicação de voluntários, a dedicação das pessoas lá, a própria sociedade florianopolitana, porque no início rejeitou. O início do Lar Recanto Carinho foi uma casa que eu aluguei como pessoa, o doutor Paulo foi avalista, o meu marido assinou sem saber o que era, estava fazendo. Foi uma casa lá em Coqueiros. O dia que o homem descobriu para que servia a casa, eles queriam tocar a gente, mas não tinha mais, já estava de volta. E aí a gente estava montando a casa e acolhemos bastante criança lá. Então nasceu lá em Coqueiros. Logo em seguida a sociedade toda começou a apoiar o trabalho, tá? Que nós temos assim, uma sociedade muito receptiva. E a conquista daquele terreno aqui na Agronômica foi junto com o Klein Bin. Então na época ele já estava meio doentinho. E a gente conseguiu que a Vera conseguisse o espaço. No dia que foi para botar cerca, o espaço cedido pelo Estado tinha sido minuto. Gente, a saúde da gente é o bem maior da gente. Mas eu fiz o convite ainda há pouco, vamos conhecer o Lar Recanto Carinho. Vamos. Onde a gente vai poder abraçar ou tocar as crianças. E lá a gente conversa mais um pouquinho. Obrigada. Vamos lá. E aqui ficam as crianças desde que nascem até que idade? Olha, nós acolhemos crianças hoje, desde que nascem era até 18 anos, né? Ou 21, porque é crianças e adolescentes. E hoje a gente está acolhendo a maior de idade, por quê? São órfãos AIDS. Aí se deparamos com crianças assim, adolescentes que são portadores do vírus HIV, estão com tuberculose e adquiriram tuberculose. Quem não tem para onde ir? Câncer. E aí, sem mães, são órfãos AIDS. Helena, como é que são essas palestras? As palestras, a gente está sendo muito chamado pelas empresas, somos chamados nas semanas da CIPAT, semana de prevenção interna das empresas, que é uma obrigação que o Ministério do Trabalho exige que a gente faça, uma semana de prevenção para o trabalhador. E outras são muita convocação em cima das escolas, que estão nos chamando para trabalhar junto com os alunos. E o que fazendo um trabalho de prevenção. De prevenção. E a gente está fazendo assim como multiplicador de formação, para que eles possam estar na linguagem dele falando para outros jovens. Às vezes estimulamos através de cartazes, através de rap, através de poesia, eles transmitirem como se previne, como se cuidar de doença sexualmente transmissível e de uma gravidez indesejada. Essa casa é uma casa abençoada por Deus. E eu queria aproveitar e agradecer essa entrevista e dizer para vocês, eu faço isso por amor a Deus, eu sou católica e sei que Deus me carrega no colo. Porque eu sou uma pequena, a única coisa que eu sei nem ponte eu sou, por causa do meu tamanho. Eu sou uma pinguela. E através de mim, eu acho que a gente faz muito serviço. E agradecer a presença de vocês, a sensibilidade. Isso aí, eu que agradeço essas belas palavras. Bastante, com amor, bastante. Tenho bastante valor, que é essa importância de ser gente. É amar gente, para a gente poder cuidar. E não deixar de vez em quando, ter bronquinha, brigona, pedinte. Que esse mundo vale a pena viver quando a gente vê as diferenças perto da gente. Helena, obrigada pelo teu trabalho e obrigada por tu existires. Tu emociona qualquer um. Querida. Obrigada a vocês de tudo. A você, gorducho.